Olá, gente. Tudo bem? Mais uma aula, então, de hematologia. Mais uma semaninha aí. E vamos começar, então, com a correção dos exercícios da aula do dia 3 de junho. Ok? Então, hoje a aula do dia 10 de junho. Correção da aula do dia 3. Então, vamos lá. Eu comecei, então, os exercícios perguntando o que é hematócrito, né? Que eu bati tanto na tecla disso, né, gente? Desde do início aí das aulas também. Então, o que é hematócrito? Eu perguntei, né? E aí a gente aprendeu que hematócrito, então, é a razão do volume de eritrócitos, né, que ele vai ocupar, e o volume de sangue total, representando o percentual ocupado pelas hemácias no sangue. Então, vocês lembram da aula passada, né, aquele tubinho que estava cheio de sangue e o tubinho centrifugado, né? Então, é a relação entre o tubo cheio de sangue e depois ele mesmo centrifugado, onde a gente vai ter aquela repartição das hemácias, né? Quanto de hemácia que vai ser ocupado, né, num tubinho que estava cheio de sangue, certo? Deixa eu só pegar aqui, voltar aqui, esse aqui. Então, assim, um tubinho que a gente encheu de sangue e centrifugou esse mesmo tubinho, né? As hemácias que estavam dispersas no sangue aqui todo, elas foram tudo para baixo, né? Então, elas ficaram sedimentadas no fundo. Então, hematócrito, o que ele é? É a diferença das hemácias postas no tubo lá embaixo entre o valor de sangue do tubo cheio, né? Do tubo todo. Então, quanto que vai ocupar de espaço aqui e aqui, tá? Então, ele tem a razão, né? Então, é a diferença aqui, ó, desse espaço ocupado pelas hemácias em relação ao tubo total, tá? Então, se alguém tinha ficado com dúvida aí, mais uma notinha aí para esclarecer, certo? Então, o que é hematócrito, né? É o volume que as hemácias vão ocupar, certo? No sangue total e o volume que elas vão ocupar nesse sangue total, tá? Por isso que a gente centrifuga aquele tubinho, tá? Pra gente ter, então, o volume que somente as hemácias ocupam no sangue total, tá? Segunda questão. Qual que é o valor normal de hematócrito para homens e mulheres? Eu perguntei, né? Então, o valor normal é de 40 a 42% para homens, né? Lembra que eu falei que alguns laboratórios consideram até 45% para homens, tá? Então, esse número pode subir um pouquinho. E de mulheres, 38 a 42, tá? Para mulheres. Então, esse número aqui e esse número aqui pode sofrer pequenas diferenças entre um laboratório e outro, tá, gente? É comum, tá? Mas o valor normal aí que a gente tem na nossa apostila é esse aí, tá? De 40 a 42 para homens, 38 a 42 para as mulheres. Beleza, daí eu dei um outro exercício, né, pra gente conseguir entender, na hora que a gente for fazer as aulas práticas, a gente conseguir ficar um pouco com as ideias aí mais claras, né? Beleza, ó, eu coloquei uma tabelinha aqui e aí eu mexi no valor, então, de quanto as hemácias ocupou nesse espaço aqui, né? Entre o sangue total, quanto as hemácias, somente as hemácias ocupou desse sanguinho aqui, né? Então, aqui, ela ficou praticamente em cima da linha, né, de 55%, tá? Então, a primeira tabelinha que eu coloquei foi de um hematócrito que deu 55%, ok? Então, 55%. Ah, professora, eu
coloquei 56, né? Não tem problema, tá? Apesar dessa daqui ter ficado bem em cima da linha, né? Mas se colocou um para cima, um para baixo, não tem problema. Outro desenhinho, outra tabelinha. Passei, se não me engano, 4, né? Quanto deu aqui? Vamos lá. Aqui ela deu quase na linha de cima, certo? Então, aqui a linha de 30, certo? E aqui ela ficou com 33, mais ou menos, tá? Aqui eu coloquei errado. É 33, tá? Se colocou 33, se colocou 32, se colocou 34, não tem problema, tá? Mas ela não chegou ainda na linha dos 35, ok? Ela tá abaixo do 35 e acima da 30, tá? Então, eu coloquei uns 33, ok? Terceiro, né? Terceiro. Nesse aqui, ele tá praticamente em cima da linha também, né? Então, a gente só jogar pro lado 20, tá? Quem considerou 19, tá certo também, ok? Então, 20 ou 19 tá correto. Dei mais algum? Deixa eu ver se tinha mais algum. Acho que tinha um último aqui, né? O último. Aqui. Onde ele faz o encontro aqui? Quase na linha azul de 45. Então, 44. Tá? Quem colocou 43 aí também tá ok, tá? Menos do que isso não. Então, 43 ou 44 tá correto, ok? Gente, se alguém ficou com dúvida nessas tabelinhas aqui, mesmo após a correção e eu mostrando, pode mandar pergunta para mim no grupo, tá? Porque quanto menos dúvidas aí, melhor. Principalmente na hora que a gente for para as aulas práticas, ok? E depois dessas tabelinhas, eu perguntei assim: todos os hematócritos encontrados estão válidos? E por quê? Né? Bom, todos eles estão válidos, né? E por quê, ó? Todos estão válidos porque em todos os capilares, a parte das hemácias, né, que é aqui embaixo, encosta na linha 0. E a parte do plasma lá em cima, encosta na linha 100. Certo? Então, como que eu não iria validar isso aqui? Se nessa mesma posição aqui, ó, o amarelinho tivesse para baixo. Aí não estaria simbolizando o meu 100%, né? Ou aqui tivesse mais para cima. Então, vocês podem observar, ó, que em nenhum eu mexi nesse valor. Tá? Todos eles, ó, o de cima encosta na linha 100 e o de baixo encosta na linha 0. Tá? Por que eu não mexi aqui? Porque eu queria que vocês encontrassem o valor real, tá? E daí eu queria saber se vocês entenderam a validade. Então, pode validar isso aqui? Pode, tá? Porque tá correto. Embaixo encosta na linha 0, em cima na linha 100. E aí sim eu posso encontrar o meu valor de hematócrito, né? Com esse microhematócrito aí, porque a gente tá usando os capilares, né? Que eu usei o mesmo desenho lá da explicação lá da apostila, tá? Eu só fui mexendo aí nos valores mesmo de parte vermelha, de plasma, para vocês irem marcando, tá? Então, todos eles estão válidos sim, certo? Beleza. Então, agora aqui a gente vai para o próximo slide e continuar a nossa aula,
que é aqui. Bom, gente, então assim, nós aprendemos a dosar a hemoglobina e a fazer o hematócrito, né? A partir do microhematócrito, a gente encontrou o hematócrito. Então, hemoglobina e hematócrito riscado aí da nossa lista, certo? Agora a gente vai para as hemácias, tá? Então, a gente encontrou o valor que as hemácias ocupam no sangue, a gente dosou quanto de hemoglobina a gente tem nas hemácias, né? Então, é tudo relativo aos glóbulos vermelhos, tá? As hemácias, ok? E ainda a gente continua nisso, a gente vai fazer agora a contagem de hemácias, ok? Então, quanto de hemácia nós temos naquele sangue, tá? Todos esses itens, hemoglobina, hematócrito, né, a hemácia, aí depois a gente vai ver leucócito, a gente vai ver plaqueta, né, a gente vai ver alguns índices aí que a gente encontra, todos eles são do hemograma completo, tá? Lá na frente, a gente vai ver que eu coloquei em um slide uma partezinha de um hemograma e vocês vão ver todos esses itens no hemograma, tá? Então, cada item, eu quero que vocês entendam o que é cada item para, na hora lá na frente, a gente chegar nessa partinha do hemograma lá, vocês conseguirem entender o que a gente estudou, né? Para ter um significado tudo isso também, né? Porque vai falar assim, nossa, eu tô aprendendo um monte de coisa que eu não vou usar. Não, cada coisa realmente é um dado muito importante que sai no hemograma, tá? E você tem que ter esse entendimento para conseguir aí liberar um laudo, ok? Então, vamos lá. Contagem de hemácias, né? Então, a gente vai utilizar aí uma câmara para fazer essa contagem, tá? E essa câmara é a câmara de Neubauer. Vocês lembram nas técnicas básicas de laboratório, vocês chegaram a pegar ela, eu coloquei, se não me engano, o sangue também para vocês olharem nela, né? E ela vista no microscópio, ela é assim, tá? Ela tem esses 4 quadrantes laterais aqui com 16 quadradinhos cada, né? Que são bem grandes. E nós temos um quadrante aqui central, que ele é dividido bem pequenininho. São quadradinhos bem menorzinhos do que esse aqui de fora, né? Então, esse campo central aqui, tá? É que nós vamos utilizar para fazer a contagem das hemácias, ok? Então, para vocês conseguirem entender, nós temos a nossa câmara, para vocês lembrarem, né? Cabem 2 pacientes juntos, né? Um em cima e um embaixo, ok? E nós temos este desenho, onde este centro da câmara aqui é que a gente vai utilizar para fazer a contagem. Então, ele aqui tá um foco maior aqui, tá? E um quadradinho desses está com um foco maior aqui, tá? Não sei se vocês vão conseguir ver, deixa eu colocar aqui, assim, né? Então, vamos lá de novo. A câmara tá aqui, né? Nós vamos ver esse quadrante central está aqui, tá? Com um zoom um pouco maior, tá? E um quadrante desse aqui, o que tem um rosa e um azul, um rosa e um azul, um rosa e um azul, né? Então, aqui a gente pegou aqui de exemplo um rosa, tá? E aumentou ele ainda mais para vocês conseguirem ver. Então, dentro desse quadradinho, nós vamos fazer a contagem de quantas hemácias nós temos aqui dentro desse quadrado, tá? Lembrando que, ó, o que está dentro da primeira, tá? E dentro aqui da segunda linha, que ainda a gente faz a contagem, tá? O que tá para fora aqui da segunda, a gente já não faz a contagem, ok? Então, o que tá relando até a segunda linha faz, para fora já não mais, tá? Então, o que a gente iria contar? Somente esses pontinhos que estão verde aqui, ó, tá? Óbvio que a hemácia a gente não vai ver verdinho, né? Mas aqui colocaram um desenho legal aqui
para diferenciar com cor, tá? Então, achei bem legal acabar pegando esse aqui para vocês conseguirem entender, tá? Então, esse aqui é um quadradinho desse aqui, tá? Então, esse aqui é um zoom e a gente vai contar esse quadradinho aqui inteiro. Beleza? Acho que deu para entender, né? Então, aqui, ó. Então, esse desenho aqui era esse aqui, ó. Tá? Da câmara inteira. E o que a gente vai contar são... Vou tentar chegar mais perto aqui, pra vocês conseguirem entender. Pra gente contar a hemácia, tá? A gente vai contar esse aqui da ponta, esse aqui da ponta, esse aqui da ponta, esse aqui da ponta e o do meio. Tá? Então, são 5 quadradinhos que a gente faz a contagem. Tá? Faz 1, 2, 3, tá, gente? Então, imagina aqui, ó, o que tá verdinho, a gente vai fazer lá a contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá bom? Vai contar mesmo. Aí, um quadradinho, a gente fez a contagem de 1. Aí, a gente vai pro último aqui, faz a contagem daqui. Vai somando também, tá? Sobe lá no canto, faz a contagem também. Vai lá pro canto, faz a contagem também. E vem aqui no meio e faz a contagem desse aqui do meio também, tá? É isso que tá especificado aqui, ó. Aqui. Tá? Nesse desenho aqui. Aqui, ó. Neste desenho. Bati a mão aqui, acabou saindo, né? Mas não tem problema. Então, vamos lá. Então, olha lá. Os 5 quadradinhos que eu mostrei, tá? É os que estão pintados em vermelho. Certo? Para dar para ver bem, então. Então, vamos lá. Como se faz a contagem, então? Porque não é simplesmente pegar o sangue do paciente e colocar na câmara, né? As hemácias vão estar muito amontoadas, não dá condições de fazer contagem nenhuma, a gente não consegue nem enxergar as linhas, tá? Se a gente pegar o sangue do paciente lá, homogeneizar e colocar na câmara, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Usar os nossos exercícios de diluição, que a gente já aprendeu, né? E colocar eles em prática. Certo? Como que nós vamos fazer, então? Nós vamos utilizar um líquido diluente, né? Então, um líquido que a gente vai utilizar para diluir esse sangue, ok? E ele é chamado de líquido de Hayen. Hayen ou Hayen, tá? Não sei como que fala certo, mas é Hayen, né? Então, esse líquido aqui que a gente utiliza para diluir as hemácias, para a gente conseguir fazer a contagem delas aqui na câmara, tá? Como que a gente vai fazer? Temos que diluir o sangue para 200, tá? Então, lembra, se a gente usar partes, vai ser uma parte mais 199, certo? Ou, se eu pegar um volume que eu já tenho aqui como exemplo, que são 2.000 microlitros, eu divido por 200, que vai dar 10 e mais 1.990, tá? Então, vamos lá. Temos que diluir o sangue para 200. Então, a gente utiliza 10 microlitros do sangue do paciente, né, homogeneizado. Então, a gente pega o sanguinho, o tubo roxo do paciente, homogeneiza ele, pega 10 microlitros desse sangue e coloca lá num tubinho acrílico, por exemplo. Né? Aí nós vamos pegar 1.990 microlitros do líquido diluente, que é o líquido de Hayen, né? Juntando 1.990 com mais 10, nós temos totalizando aí 2.000 microlitros, tá? Ou 2 ml, ok? Então, essa é a nossa diluição que nós vamos utilizar, então, para fazer essa contagem de hemácia. Beleza, então eu peguei lá os meus 10 microlitros do sangue, juntei com os 1.990 microlitros do líquido de Hayen, né? Homogenizo essa solução, né? Dou uma mexida, ok?
E para a contagem dos glóbulos vermelhos, nós contamos 5 quadradinhos, tá? Centrais. Então, os 5 aqui, ó, nos quadradinhos centrais, né? Nós vamos contar nesses quadradinhos centrais, então nós vamos contar as laterais e o do meio, ok? Nós vamos somar todas as hemácias que nós contarmos aqui no 5, tá? Então, por exemplo, aqui, achei 70 aqui, 60 aqui, 90 aqui, tá? Então, você vai somando 70 mais 60 mais 90 mais 70 e mais 80, por exemplo. Somou tudo, né? A gente vai multiplicar por 10.000, ok? Só uma coisinha que eu acabei de lembrar, que eu acho que não tem aqui. Mas depois que a gente faz essa diluição, gente, a gente deixa pelo menos aí uns 10 minutinhos, tá? Porque esse líquido aqui, ele vai destruir todos os leucócitos, tá? Então, ele vai deixar somente as bolinhas, né, que são as hemácias pra gente fazer a contagem, tá? Então, a gente não tem essa interferência dos leucócitos na hora que a gente for fazer a contagem. Fica muito mais fácil, né? Então, todas as bolinhas que sobrarem são as hemácias. Então, todas as bolinhas têm que ser contadas, ok? Bom, então a gente fez lá a diluição, esperou lá uns 10 minutinhos, né, para que ocorra a destruição dos leucócitos e fique só as hemácias. Beleza, aí a gente colocou o sangue na câmara, né, espera um pouquinho só para sedimentar, e aí a gente fez a contagem, né, então fez lá a contagem, tanto, mais tanto, mais tanto, mais tanto, mais tanto. Somou, e aí você faz vezes 10.000 o que você encontrou, tá? Então, exemplo. Se nós contamos nos 5 quadradinhos um total de 500 hemácias, tá? As 500 hemácias, então, o valor encontrado a gente vai fazer vezes 10.000, tá? Então, 500 vezes 10.000, o resultado será 5 milhões, tá? Ou 5,0 milhões por milímetro cúbico, tá? Então, o resultado é liberado assim, ó, por milímetro cúbico, tá? O valor normal que é para a gente encontrar de homens, gente, pode variar de 4,5 a 5,5 milhões por milímetro cúbico de hemácias. Nas mulheres, um pouco menos aí, de 4 a 5 milhões por milímetro cúbico, ok? Acho que deu para entender, né, a relação dos quadradinhos, tá? Que nós vamos contar, então, os 5, tá? Então, os 4 laterais e esse do meio. Lembrando que nós temos que contar apenas o que rela na primeira e na segunda linha. Isso que eu falei, eu não dei ênfase aqui, né? Deixa eu mostrar com mais certinho aqui, ó. Porque bem nesse final aqui, nós temos 3 linhas, tá? Porque assim, ó, dividindo um quadrado do outro, nós temos uma linha simples, né? Quando chega no final desse quadrado aqui, nós temos 3 linhas, tá? Ó, 1, 2 e 3, tá? Essas 3 linhas aqui, a gente só vai contar o que rela nessa primeira e nessa segunda aqui, ó. Tá? O que tá daqui pra fora a gente não conta, tá? Isso que eu quis dizer aquela hora, ó. 1 linha, 2 linhas, 3 linhas. Então, o que tá na primeira e relando na segunda linha, a gente conta. Vocês veem que essas aqui estão verdinhas, né? Essa daqui, ó, já não está, tá? Já tá fora, ok? E essa aqui só tá relando na segunda, não tá relando na primeira, ó. Então, ela também já cai fora, tá? Essas aqui, ó, essa tá relando na primeira e na segunda. Então, ela conta, ok? Tá meio desfocado, o celular não tá ajudando hoje muito. Mas acho que deu pra entender, né? Deixa eu arrumar aqui. Então, vamos lá. Então, acho que deu pra vocês entenderem essa relação de quantos quadrados vamos contar, né? Então, a gente dilui o sangue com líquido de Rayen, dilui para 200, espera um minutinho, né? Uns 10 minutinhos, homogeniza essa solução, põe na câmara, espera a sedimentação, né? Na câmara, faz a contagem de quantas hemácias vocês encontraram e faz vezes 10.000,
tá? E aí a gente faz essa conversão aqui dos zeros, tá? Ao invés de colocar lá 5 milhões, colocar esse monte de zero, a gente faz 5,0 milhões por milímetro cúbico. Aí, então, nós já temos a hemoglobina, o hematócrito e as hemácias, tá? As hemácias lá na frente a gente vai ver que no laudo, né, do aparelho vai sair como RBC, tá? Esse valor de hemácia ela sai como RBC, ok? E agora a gente vai encontrar os índices hematimétricos, né? Professora aqui na mão, né? Pois é, mas isso daí é muito importante também. O médico também olha nessa parte e a gente também tem algumas observações que a gente libera em laudo, dependendo de quanto dá esses índices hematimétricos, tá? Nós temos que encontrar, então, a hemoglobina, o hematócrito e o valor de hemácias, para a gente conseguir fazer os índices hematimétricos, tá? Então, vamos lá. Após as determinações, tá, do número de hemácias, que a gente acabou de aprender, da hemoglobina, que a gente já fez a dosagem, né? A gente já viu como faz a dosagem. E do hematócrito, que a gente já fez a centrifugação, aí a gente viu quanto que deu de hematócrito, a gente pode calcular, então, os índices hematimétricos, tá? Dos quais são de grande utilidade na avaliação e na classificação morfológica das anemias, tá? Então, os médicos utilizam muito esses índices hematimétricos e nós também na hora de realizar mesmo o hemograma, né? De olhar o microscópio, de identificar tamanho, tá? Então, vamos lá. O primeiro índice hematimétrico é o VCM, tá? Tanto nos equipamentos que a gente passa o sangue, como no laudo do hemograma, ele vai sair esse nome, essas siglas aqui, tá? VCM. O que é o VCM? É o volume corpuscular médio, tá? Se fosse na nossa, né, tivesse em português, seria VCM também, tá? Aqui está em inglês, ok? Mas VCM, qual que é o valor de referência desse VCM? De 80 a 98, tá? Então, de 80 a 98. Eu só não lembro qual que é essa unidade aqui. Deixa eu ver. Para falar para vocês. Fentolitro, tá? O FL chama-se fentolitro, ok? Acho que vou até colocar aqui. Se vocês quiserem colocar aí também. Porque é tanto nome, né, gente? A gente às vezes acaba esquecendo, tá? Então, é fentolitro. Então, de 80 a 98, tá? Fentolitros, FL, tá? O que esse VCM, o que ele dá de indicação, né? O que ele indica? Tamanho das hemácias, tá? Então, ele vai mostrar para o microscopista, né, quem está fazendo o hemograma, o tamanho das hemácias que estão daquele paciente, ok? Como que a gente acha esse VCM? A gente vai ter que ter o valor de hematócrito dividido pelo número de eritrócitos, que é a quantidade de hemácias, né, que nós acabamos de aprender. Hematócrito dividido por número de hemácia vezes 10. Tá? E vai dar um número, aí é esse número FL, tá? Número normal de 80 a 98. Quanto maior esse VCM, tá? Então, assim,
de 80 a 98, né? Então, de 80 a 98 significa que a hemácia está no tamanho normal que é para ela estar. De 99 para cima significa que ela está maior do que é para ela estar, tá? E menor que 80, ou seja, de 79 para baixo, ela está menor do que é para ela estar. Tá bom, gente? Aí o outro índice matimétrico é o HCM, tá? HCM. Hemoglobina corpuscular média. É isso que ela significa, tá? Hemoglobina corpuscular média. O que isso indica? Indica quanto de hemoglobina a gente tem em cada hemácia, tá? Em cada hemácia. Qual que é o valor de referência? De 27 a 32 picogramas, tá? Como eu escrevi no primeiro, vou escrever aqui também. Picograma. Pronto. Eu esqueci de aumentar aqui, né, gente? Então, vocês estão vendo tudo pequenininho aí. Desculpa, 80, 98 que eu tinha falado, tá? E aqui de 27 a 32 PCG, que é picograma, tá? Então, o meu HCM indica quanto de hemoglobina eu vou ter em cada hemácia, tá? Como que eu encontro o HCM? Eu preciso ter o valor da hemoglobina dividido pelo eritrócito, por quantas hemácias, tá? Vezes 10. Então, vocês percebam que no VCM, a gente tem o hematócrito dividido pelas hemácias vezes 10. O HCM é hemoglobina dividido pelas hemácias vezes 10. Tá? E aí, nós temos o último índice hematimétrico aí, que chama-se CHCM. Tá? A gente também encontra como MCHC. Tá? Mas é a mesma coisa. O que significa esse CHCM? Concentração hemoglobínica corpuscular média. Valor de referência de 32 a 36%. O que esse CHCM vai indicar para mim, professora? Quanto de hemoglobina a gente tem num todo, tá? Para dizer se as hemácias estão hipocrômicas, normocrômicas ou hipercrômicas. Lembra de como elas estão mais claras ou mais escuras do que é para elas estarem? Se elas estarem em coloração normal, em tonalidade normal, elas estão normocrômicas. Se elas estão só com aquele alinho em volta, hipocrômica. Vocês lembram disso? Se tiverem dúvida, voltem lá na aula, assistam de novo, porque agora aqui a gente começa a fazer o link de uma coisa na outra, tá? A gente vai ganchar uma coisa na outra, para vocês começarem a entender, então, do que a gente está falando agora realmente, tá? Então, quanto de hemoglobina a gente tem num todo para poder colocar lá para o médico, né? Colocar no laudo se as hemácias estão em tonalidade normal. Como que a gente faz para achar o CHCM, né? A gente faz a hemoglobina dividido pelo hematócrito vezes 10, tá? E o resultado é em porcentagem. Certo, gente? Daí, nós encontramos, então, toda a parte, né, que tem para dosar, de encontrar, fazer conta dessa série vermelha, tá? Que é das hemácias, certo? Então, até agora nós vimos as hemácias, certo? E agora a gente começa a entrar nos leucócitos, certo? Então, nós vamos começar a falar agora de leucócito. Deixa eu só puxar aqui. Não, acho que tá muito lá atrás. Então, vamos fazer esses dois slides a mais aqui. Contagem de leucócitos. Então,
de novo, hemoglobina, hematócrito, hemácias, né, e índices hematimétricos, estávamos vendo tudo em relação às hemácias, tá? Ok? Agora a gente parte para os leucócitos, glóbulos brancos. Beleza, então vamos lá. Como que a gente faz para contar? Vamos fazer diluição também, tá? Porque a gente não consegue fazer contagem, as hemácias acabam atrapalhando, né, a contagem dos leucócitos. Então, por isso que a gente tem que fazer a diluição também do sanguíneo, tá? Então, para esta contagem de glóbulos brancos, a gente utiliza aí uma diluição para 20, tá? Com um diluente chamado de líquido de Turk, tá? Assim como o líquido de Hayen vai destruir os leucócitos para a gente contar as hemácias, gente, o líquido de Turk faz a destruição das hemácias e deixa só os leucócitos íntegros para a gente fazer a contagem também, ok? Então, sempre para facilitar, né? Beleza, então a gente vai lá e dilui o meu sanguinho para 20, tá? Então, a gente vai utilizar uma parte do sangue e 19 do líquido de Turk, né? Aqui eu não sei se eu coloquei, não, eu não coloquei. Então, vamos lá, a gente pode utilizar, então, 10 microlitros do sangue, tá? E 190 microlitros de líquido de Turk, ok? Depois de preparada a diluição, a gente aguarda aí uns 5 minutinhos, né? Que vai lisar as hemácias, ou seja, vai romper as hemácias, né? E então deve-se colocar na câmara de Neubauer. Então, a mesma câmara é utilizada para contar a hemácia e agora os leucócitos, certo? Aí, o que a gente vai fazer? A gente leva essa câmara ao microscópio em aumento de 40, tá? Então, a objetiva que a gente vai utilizar é a lente é de 40 vezes, tá? E daí a gente vai contar os 4 quadrantes laterais grandes, tá? Lembra que para contar as hemácias nós vamos utilizar esse quadrante central aqui, tá? Sendo que desse quadrante central a gente vai contar esse e esse do meio, tá? Agora, para os leucócitos, nós vamos utilizar os 4 quadrantes laterais grandes da câmara de Neubauer, ok? Então, vamos lá. A gente leva ao microscópio, então, em lente de aumento, né, de 40 vezes, e a gente vai contar os 4 quadrantes, então, ok? Contei os 4 quadrantes. O que a gente faz? Eu vou somar quanto que eu achei aqui, mais aqui, mais aqui e mais aqui, tá? E aí eu vou multiplicar por 50, ok? Então, 50. Só que tem casos que a pessoa tem um número de leucócitos muito aumentado, tá? E fica ruim e muito demorado se eu contar os 4 quadrantes, tá? Então, o que eu posso fazer? Se tiver bastante leucócito, eu posso contar apenas 2 quadrantes, tá? Então, por exemplo, ao invés de eu contar os 4 quadrantes, eu vou contar esse e esse, tá? Ou de assim ou de assim, tá, gente? Não conta nunca de assim, ó, tá? Sempre em X. Então, ou esse e esse, ou esse e esse, tá? Então, vamos dizer que eu contei esse quadrante e esse quadrante, só. Tá? Esses dois aqui lá, não contei, só contei esses dois. Então, se eu contar esses dois, eu vou fazer vezes 100. Tá? Mas se o paciente tiver muito, mas muito leucócito, eu também posso contar um quadrante só, tá? Daí eu escolho qual que eu quero, um quadrante e faço vezes 200. Ok? Beleza. Tem casos de leucemia que os leucócitos aumentam tanto, mas tanto, tá? Que fica muito mais demorado se eu fizer contagem de todos os quadrantes, ou até mesmo de 2, ou até mesmo de 1, tá? O que eu posso ainda fazer, tá, gente? Ó, dentro desse quadrante, nós temos 16 quadradinhos, tá?
16 quadradinhos. Então, ó, se houver muitos leucócitos, eu posso contar apenas um quadradinho, tá? Então, eu vou contar um quadradinho desse aqui, tá? Faço vezes 16, então multiplico por 16. Por quê? Porque eu tenho 16 quadradinhos, tá? E depois eu faço vezes esses 200 aqui. Ok? Então, se eu contar um quadradinho só, como eu tenho 16 quadradinhos, eu vou contar um quadradinho, vou fazer vezes 16 e vezes 200, porque eu tô contando um quadrante só. Ok? Beleza. Aí, o que acontece? Qual que é o meu valor, então? Valores normais. Para adultos, é de 5 a 10 mil por milímetro cúbico. Ok? Para criança, até 7 anos, né? É de 5 a 15 mil leucócitos por milímetro cúbico. E para recém-nascido, de 10 a 25 mil leucócitos por milímetro cúbico. Beleza? Então, esses aqui são os valores normais. Certo? Então, leucócitos. Aprendemos a contar os leucócitos também. Certo? Então, aprendemos a contar as hemácias na câmara e os leucócitos na câmara. Tá? Agora, a gente vai ver as plaquetas. As plaquetas... Desculpa. As plaquetas também têm um método de contagem manual, tá? E ela consiste em fazer uma lâmina de sangue, um esfregaço normal, igual a gente fez em sala, lembra? Faz o esfregaço, espera secar, faz a coloração, então a gente cora esse esfregaço e então vai levar ela ao microscópio na objetiva de 100, tá? Como se fosse fazer a contagem dos leucócitos mesmo, tá? E aí a gente vai fazer assim, ó, a técnica vai ser assim, ó. Na lâmina, a gente conta as plaquetas de 10 campos, tá? Então, a gente precisa contar 10 campos. Lembra dos reticulócitos, né? Cada vez que a gente foca no microscópio é um campo, né? Então, a gente precisa de 10 campos, onde a gente tiver mais ou menos 100 hemácias, tá? Então, a gente vai utilizar as hemácias para contar as plaquetas. Então, no campo precisa ter mais ou menos 100 hemácias, tá? Pra gente contar as plaquetas. Então, a gente vai utilizar 10 campos, onde a gente tem mais ou menos 100 hemácias, ou 5 campos, onde a gente tem 200 hemácias, mais ou menos. Certo? O valor que eu encontrar, tá? Então, por exemplo, assim, eu vou contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? 25. Vai para outro campo. Ah, achei 18. Vai para outro campo, tá? E vai contando, ou 10 campos ou 5, tá? Aí contei, sei lá, eu vou chutar, tá, gente? Vou fazer de conta que a gente encontrou, sei lá, 90 plaquetas, né? Essa é a minha soma dos campos. O valor que a gente encontrar, então 90, que eu acabei de imaginar, a gente multiplica pelo valor de glóbulo vermelho, tá? Ou a RBC. Né? E o resultado a gente libera também em milímetro cúbico, tá? O que é a GV ou a RBC? É esse valor aqui da hemácia, tá? Não falei para vocês que no hemograma que a gente vai ver lá na frente, esse valor da hemácia tá como RBC, né? Então, o valor que a gente encontrar de hemácia é a minha RBC, né? Meu número de hemácia. E na hora que eu for fazer essa conta aqui, eu tenho que multiplicar pelo número de hemácia que eu tenho, para mim encontrar o valor da minha plaqueta, tá? A gente vai fazer isso em sala também, tá? Daí vocês tiram a dúvida também. Quando a gente voltar às aulas práticas, a gente vai fazer contagem de plaquetas também, tá? Qual o valor normal de plaqueta? De 150 a 400 mil plaquetas por milímetro cúbico. Tá? E isso daqui é tanto para criança quanto para adulto, homem ou mulher. Tá bom?
E aí, gente, eu coloquei aqui alguns métodos eletrônicos, né? Só para vocês verem a carinha mais ou menos deles, ó. São muito utilizados e apresentam as seguintes vantagens, né? São equipamentos, gente, que vão fazer tudo isso aqui que a gente tá contando manualmente ou achando, ele vai fazer de uma vez só e vai encontrar todos esses valores, tá? Hemoglobina, hematócrito, hemácia, valores hematimétricos, né? Os índices hematimétricos, as plaquetas, os leucócitos, tá? Eles já vão encontrar tudo pra gente. O que os equipamentos são melhores do que a gente fazer manual? A gente vai ter uma maior precisão, né? Reprodutibilidade, ou seja, se você passar uma vez o sangue, é para ele dar um valor. Se você passar novamente, ele vai dar uma variação muito pequena, tá? Agora, se a gente fizer a diluição de um sangue, olhar no microscópio, contar, vai dar um valor. Se a gente fizer de novo, pode dar uma variação muito maior do que num aparelho, tá? Num equipamento hematológico, certo? E os equipamentos também são capazes de fazer um grande número de determinações de forma muito mais rápida, né? E sem variações de erro, né? Contudo, né? Então, sempre vai ter a parte ruim, né? São aparelhos muito caros, certo? Não sei falar para vocês valores, tá? Mas os menores, assim, que não contam tanto diferencial, é um pouco mais barato. Os que são mais completos, os que passam mais exames por minuto, vão encarecendo, tá? Então, aqui eu deixei um exemplo. Esse aparelhinho chama Micro 60, tá? É muito bom ele, gente. Todos esses aqui que eu coloquei foto, eu já utilizei, tá? E são bons. Mas para laboratório de grande porte, os maiores são os melhores, tá? Porque eles conseguem fazer muito mais exames e mais rápidos, certo? Esse aqui se chama Pentra 80, tá? Esse aqui, ele não tem suporte para hacks, né? Então, esse aqui seria, você pega o sanguinho do paciente, você homogeniza ele, né? Ele tem uma agulhinha que sai aqui, você põe o sangue na agulhinha, né? Sem a tampa e aperta um botãozinho, ele vai fazer a sucção de um pouco de sangue e vai sair os valores, né? Já nesses equipamentos aqui, eles têm umas racks onde você coloca vários tubos, né? Com tampa e tudo. Põe para ele iniciar e ele puxa a rack para dentro, ele mesmo homogeniza tubo a tubo, faz a perfuração e faz a dosagem e a contagem de todos os itens aí de um hemograma para cada paciente, tá? Nós temos também aqui que eu coloquei como exemplo o Pentra 120, né? Que é melhor que o Pentra 180, tá? Então, o Pentra 120 é melhor. Aí nós temos o Advia 2120, tá? Ele é muito bonito também, muito rápido. E aqui o último exemplo que eu coloquei para vocês é o Celdin Ruby, tá? E o mesmo Celdin também tem outras variações, tá, gente? E é o mesmo sistema de hack, ó. Que dá pra ver um pedacinho aqui com uma hack, né? E a hack aqui. Não sei se vocês estão vendo, deixa eu chegar mais pertinho. Aqui, ó. Os tubinhos de hemograma aqui, ó. A gente coloca aqui desse lado na rack, ele entra lá dentro, faz e ele sai desse lado, tá? A mesma coisa aqui, só que aqui não tem os tubinhos para vocês visualizarem. A gente coloca desse lado, ele passa lá dentro, né? E ele libera os tubos aqui dentro, aqui fora do outro lado. Certo, meninas? Opa, quase que eu derrubo aqui meu celular. Vamos ver, então, acho que é só... Aqui a gente tem esse Celdin, esse último aqui, ó, tá? Ele aberto, tá? Porque aqui ele abre essa portinha pra lá, essa portinha pra cá e esse meinho aqui você tira ele, tá? E aqui só pra vocês verem, olha, o monte de tubulação que é necessária pra poder fazer o exame de hemograma completo, tá? Olha o que caninho, seringa, né? Eletrodo, tudo que precisa para poder fazer dosagem de tempo, né? O tempo que vai o sangue passar por ali e fecha a válvula e faz a medição, tá? Ele usa alguns reagentes, o lixo que
que ele gera no final é liberado em esgoto, né? E, gente, muito mais prático do que a gente ficar dosando, óbvio, né? Fazer hemoglobina, fazer o hematócrito, hemácia, leucócito, né? Os índices hematimétricos, as plaquetas. Tudo isso a gente vai fazer manual no laboratório quando a gente voltar, para que vocês entendam o que é cada etapa, né? Mas para vocês saberem também que existem equipamentos que faz isso tudo muito rápido, tá? Às vezes em 1 minuto ou menos de 1 minuto ele já libera tudo do paciente, tá? Hemoglobina, hematócrito, índice hematimétrico, plaqueta, contagem diferencial, ele faz tudo, tá? O que facilita muito, mas muito, mas muito a vida de nós do laboratório, tá? Bom, então eu vou parar por aqui, certo? E mesma coisa, vou ver se eu deixo um vídeo para vocês também, para maiores esclarecimentos, né? Acho bem legal fazer um link, deixar de uma maneira diferente, explicada para uma outra pessoa. Às vezes a dúvida que ficou comigo, o outro explica, ou se já entendeu, reforça ainda mais, né? E os exercícios, como sempre, para vocês também melhorarem a fixação da matéria. Certo, gente? Então, até a próxima aula. Fiquem bem, beijos e tchau!